Hoje a gente vai falar de chaves e endereços no Bitcoin. É aqui que mora a criptografia de fato do Bitcoin e é como a gente faz o envio de Bitcoins através da rede. Para você fazer o envio, assim como a gente está acostumado nos correios, você precisa de uma origem de um destino. E aqui funciona mais ou menos da mesma forma. Essa aula foi dada com base no capítulo 4 do Master in Bitcoin, que é aquele livro do Anthropoulos, que fala, assim, profundamente sobre como funciona o Bitcoin, protocolo, software e tudo mais. Isso daqui é só o primeiro passo. A gente chegou a falar sobre os capítulos anteriores, que eu dei uma resumida explicando o Bitcoin na aula passada, que provavelmente já deve estar disponível essa altura do campeonato lá no YouTube do clube. E hoje nós vamos falar da base do envio do Bitcoin. Como eu falei, envio e recebimento, como nos correios, é a base da transmissão de algo, né? Inclusive nesse caso de Bitcoin. Aqui nós temos um resumo sobre o que a gente vai passar hoje. A gente vai falar de criptografia de chave pública. A gente vai falar dos scripts de entrada e saída, que são as formas que garantem como o Bitcoin ele é gasto e recebido com segurança. Os tipos de endereço, que são os endereços mais modernos. Vamos falar sobre entropia e curva elíptica. Vamos falar das formas de fazer hash e por que elas garantem algumas coisas para a gente durante as transações de Bitcoin. E alguns formatos e cuidados específicos de endereços. Esse daí eu vou passar bem por cima, esse tópico 6, porque é uma coisa que não vale tanto a pena, porque hoje em dia a gente tem muita coisa abstraída, mas a gente vai passar por cima para saber que existe. Qual que é o problema principal? Quando a gente vai fazer o envio, a gente tem que garantir duas coisas dentro do Bitcoin. Uma é a privacidade, onde você vai conseguir fazer o envio para uma pessoa e não vão conseguir linkar muitos envios para aquela mesma pessoa. Então você ganha essa privacidade tomando alguns cuidados na forma como você usa nos seus endereços de Bitcoin. Eu já vou adiantar que a privacidade hoje em dia ela é uma coisa muito mais bem feita, porque no começo, vocês vão depois entender por que a privacidade era uma coisa nos estágios iniciais do Bitcoin que ninguém tinha muita preocupação pelo fato de que a internet era uma coisa muito vasta, ninguém tinha muito controle, poucas pessoas sabiam como funciona, a gente não tinha inteligência artificial naquela época, a gente tem que lembrar, não pelo menos da forma como a gente tem hoje, e principalmente a garantia de esse controle exclusivo, onde só a pessoa que tem a chave privada daquele endereço público consegue gastar aqueles bitcoins. Então, daí a gente vai começar falando sobre essa parte de chave pública e chave privada, onde a Alice ela tem uma chave pública, que é a chave onde ela vai gastar esses bitcoins, gastar esses inputs, né? A gente lembra do que a gente falou lá na aula passada sobre assinaturas que são fáceis de serem feitas, mas, quer dizer, fáceis de serem verificadas, mas difíceis de serem feitas. Então ela é uma one-way, né? Ela só vai funcionar de um lado. E daí é uma forma de garantir a assinatura, garantir de que aquilo não é forjável por outra pessoa. É por isso que você confia que você pode gastar ela no futuro de novo. Então são essas assinaturas digitais produzidas pelo Bitcoin que garantem a sua segurança, e não ocultação ou cripto, que o pessoal gosta de falar como se fosse algo muito oculto, e não é. E daí o resultado disso todas as pessoas podem produzir o caminho inverso, então todo mundo, todos os nodes podem verificar as transações públicas que estão sendo publicadas na mempool, mas ninguém consegue reproduzi-las e se passar por alguém dentro da rede do Bitcoin. Então daí a gente tem ali a chave privada, gera uma assinatura digital, e daí, verificando qual a chave pública, você consegue verificar que aquilo é válido. Então, daí nós vamos falar de dois componentes aqui, chave pública e chave privada, representada ali a chave privada por casinho e a chave pública por casão. A chave privada ela é um número aleatório de 256 bits, então é equivalente a você jogar 256 vezes um dado, ou no caso uma moeda, né? Porque daí você vai ter 1 e 0. Se você fizer isso 256 vezes, jogar uma moeda 256 vezes,
você tem um número aleatório de 256 bits. E é o controle de todos os fundos. É com ele que você faz a assinatura para poder gastar esses fundos na rede do Bitcoin. Ela sempre deve permanecer secreta, porque, obviamente, se ela controla os seus fundos, qualquer pessoa que tiver acesso vai mover os seus fundos. E se você perder, você perde os seus fundos para sempre. Tanto se alguém pegar elas, você perde porque eles vão ser roubados, como se você não tiver mais acesso a ela, você não move mais esses Bitcoins. Então é extremamente necessário você ter essa frase, esse número aleatório de 256 bits. Eu ia falar frase, mas mnemonic, que é uma forma de backup desse número. Tem muita gente que acha que, na verdade, o mnemônico é a sua chave do Bitcoin. Não, na verdade, ele é uma forma de você conseguir transformar esse 256 bits em outra coisa que é mais fácil de se recordar do que um número aleatório de 256 bits. Então, a gente vai falar sobre mnemonics no segundo momento. Não vai ser nessa aula de hoje. Que é chave pública igual a casinho, que é chave privada, vezes G. G, ele é um ponto gerador que todo mundo que usa o protocolo do Bitcoin concorda de que esse é o ponto gerador da curva. Ou seja, é ele que vai ser o ponto de conversa, vai ser o ponto de igualdade entre todas as pessoas que usam o Bitcoin. Porque todo mundo que usa o Bitcoin vai usar o ponto G como uma constante específica de origem de geração de todas as chaves. Então daí você consegue fazer o caminho inverso, porque se você tem K e você consegue multiplicar por G e gerar o casão, só que se você tem o casão, você não consegue saber o casinho, você sabe o G, mas a partir do momento que isso é gasto, você consegue verificar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper no meio do caminho, tá? A chave privada. Como eu falei, aquela questão de você jogar a moeda é uma aleatoriedade, é a entropia do Bitcoin. Você criar uma chave privada é como você escolher um número aleatório entre 1 e 2 elevado a 256, que é um número muito grande. Muito grande. E é essencial que isso seja imprevisível. Eu já vi muita gente tentando fazer uma lógica de criar chaves de Bitcoins a partir de uma lógica humana da cabeça. Aí eu vou usar o nome da minha mãe, eu vou usar o nome do meu cachorro, eu vou usar o primeiro carro que eu já tive na vida. Mas uma coisa que a gente tem que ter certeza, o ser humano, ele é uma fonte péssima, horrível, muito ruim de entropia. Porque o ser humano, ele é pela forma como o cérebro do ser humano funciona, ele é uma máquina de identificar padrões de coisas semelhantes, que são coisas que podem ser descobertas, podem fazer um sentido. Só que no Bitcoin a gente tem o completo oposto disso, porque o que funciona é você ter um número que ele é tão aleatório, tão sem sentido, que ninguém vai conseguir refazer a lógica para encontrar aquilo de novo. Então aqui a gente tem o exemplo embaixo de uma chave de 256 bits, aqui em forma de hexadecimal, são 64 dígitos ou 256 bits. É um encoding que você vai fazer em cima desses 256 bits, que vão ser uns e zeros, né? Então daí você consegue uma chave mais compacta, em vez de 256, você passa por um hash, que você consegue representar isso em um número mais compacto. Aqui está falando embaixo sobre a questão da aleatoriedade. Existem já formas aleatórias o suficiente em praticamente todos os computadores, principalmente no Linux, uma fonte de aleatoriedade confiável, onde a gente vai pegar diversos parâmetros do sistema que são praticamente impossíveis de reproduzir e vai gerar essa fonte de aleatoriedade. E hoje é utilizado geralmente eu não vou saber dizer o nome da sigla, mas se eu não me engano é C-Spring. E daí a gente vai, assim, para uma base de comparação aqui, a gente vai falar da parte de curvas elípticas, que é uma função alçapão. Alçapão por quê? Faz de um lado, a multiplicação é possível, a divisão pelo caminho inverso não é possível. Em curvas elípticas, a matemática que a gente conhece do 1 mais 1, 1 vezes 1, 1 dividido por 2 dividido por 1, etc. A questão é, a matemática que a gente conhece, ela não funciona da mesma forma na matemática de curvas elípticas. A curva elíptica dessa criptografia em um campo finito de números primos,
Então tem até um gráfico depois que eu posso mostrar para vocês, que vai garantir com que você consiga fazer a avaliação de uma chave do Bitcoin, porque se você tem um cálculo onde dá 0, ou no caso, você não encontrou a chave pública daquele endereço. Quer dizer, a chave privada daquele endereço. E se você tem um número diferente de 0, você conseguiu encontrar algo válido dentro do Bitcoin. Isso serve porque a gente precisa de uma quantidade finita para que uma pessoa ela possa verificar desse outro lado sem ter comunicação com a chave privada. Você precisa ter uma forma de verificar que aquilo está seguindo o protocolo. E daí, para fazer a formação dessa curva elíptica, que ela é uma forma de sino, eu devia ter trazido essa imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para vocês. Ela funciona mais ou menos dessa forma, só que lembrando que a curva elíptica, essa daqui que eu queria mostrar, a curva elíptica do Bitcoin, ela é diferente porque, como ela tem essa constante P, essa curva ela não é contínua como essa curva que a gente está vendo aqui na esquerda. Ela é formada de pontos, então você tem locais válidos e você tem locais que são inválidos. Então, para você saber, você tem que atingir um desses pontos para saber que aquela chave ela é válida dentro do Bitcoin. Então, não é todo número, todo endereço que é válido dentro do Bitcoin. Deixa eu voltar aqui para o slide agora. E a curva elíptica é formada a partir dessa fórmula que está escrita aqui em cima, que usa módulo de P. E a gente vai discutir algumas coisas que são importantes aqui no protocolo, falando principalmente sobre aquela questão do ponto gerador, que é o ponto G, que é um ponto fixo na curva onde se origina a curva. Então todo mundo vai saber que é dali para frente, né? E é igual para todas as chaves do Bitcoin. É isso que garante todo mundo no Bitcoin conversar a mesma língua. A adição e multiplicação, ela já não funciona da mesma forma como eu tinha falado. A multiplicação na curva elíptica, ela é feita a partir do ponto original. Você vai traçando retas e você coloca outro ponto e traça uma reta e coloca outro ponto e traça uma reta. Então ela não funciona da mesma forma que a multiplicação tradicional que a gente conhece. Por isso que, se não é a mesma multiplicação que a gente já conhece, a divisão não é o caminho óbvio inverso, que é, se você multiplica, você faz 2, uma vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 2, mais 2. Então, se você consegue fazer isso, você consegue fazer o inverso na matemática tradicional. Na curva elíptica, essa multiplicação, essa volta, ela não existe. Quer dizer, essa divisão, essa volta, ela não existe. E a questão do log discreto, que é o que vai causar você poder ter essa função alçapão, onde você consegue fazer para um lado, porque você sabe o ponto A e o ponto B, você sabe onde você partiu e onde você quer chegar, mas para fazer o caminho inverso, se você não tem o casinho, você vai ter que pegar o casão, comparar com o casinho e ver se deu o resultado. E isso diversas vezes, se tornando isso impraticável. Eu vi que alguém abriu o microfone, alguém ia falar alguma coisa? Não, foi. Aí vamos falar aqui sobre a questão de chave pública e chave privada. E daí, a partir do ponto G, aquela mesma coisa que eu tinha falado para vocês, a gente vai pegar então, revisando, né? Chave privada, você vai multiplicar por G, usando a multiplicação de curvas elípticas, que é garantida pela SEC P256K1, que é a forma como você usa esses cálculos para a formação de curva elíptica, para que seja um padrão, para que todo mundo faça igual dentro do Bitcoin. Então, todo mundo usa esse mesmo padrão para você poder conversar com todo mundo que está dentro do Bitcoin. E o resultado vai ser um ponto específico. Se a gente pegar aqui essa imagem que eu estava de novo, a gente tem o eixo X e o eixo Y. Se você faz esse cálculo, você vai ter um valor de eixo X e um valor de eixo Y, que vai significar um ponto aqui dentro da curva elíptica, que isso daqui é um grid pequeno, tá, da curva elíptica, mas se você pegar um grid muito maior do tamanho que eu mostrei lá para vocês, 2 elevado a... Deixa eu pegar o número aqui que eu não lembro de cabeça. 2 elevado a 256, você vai ter um grid muito mais viável de ter um valor que você não vai ser descoberto. Então você vai achar um desses pontos lá dentro do grid, num grid infinito praticamente. E é assim que uma chave privada vira uma chave pública e não pode voltar a ser a chave privada no sentido inverso. Para a gente poder fazer o recebimento e o envio dos bitcoins, vocês viram que eu fiquei aqui quase que me debatendo para explicar para vocês o que é
curva elíptica, chave pública, chave privada, os hashes que são usados, etc. Então, o Bitcoin ele foi organizado em forma de scripts, onde esses scripts, esses códigos, eles vão... Então, não basta você ter ali a chave privada, você até pode fazer, mas a melhor forma de ser feito é você não receber direto por essa chave, e sim usar o script que vai garantir com que tudo foi verificado através do protocolo do Bitcoin para que você não tenha um recebimento ou um envio inválido e você perca esses Bitcoins. Que no final esse tem que ser um protocolo confiável. Então vai funcionar mais ou menos da seguinte forma. A gente tem um script de saída, funciona como uma chave pública, ela define condições para que você possa receber e travar esses Bitcoins sobre aquele endereço, beleza? E o input script, que vai ser o script de entrada, onde funciona como uma assinatura que fornece os dados que vão satisfazer as condições para que você possa gastar eles para um endereço válido, que você possa fazer todas as verificações para que isso siga o protocolo do Bitcoin. Então, eles são obrigatórios nessa passagem. E essa validação, ela é feita através, eu posso até estar me enganando, naquele processo de FIFO, que é First In ou First In, First Out, que você vai fazer um processo de empilhamento, onde você imagina que você tem uma pilha ou então uma pilha de pratos, um prato, depois o segundo prato e depois o terceiro prato. Para você retirar o prato de baixo, sem derrubar os pratos de cima, né? Você precisa tirar os pratos de cima primeiro. Então, o que você coloca, você precisa desempilhar para conseguir pegar depois. E daí a gente vai fazer essa empilhação de itens, essa empilhagem de itens, não sei como é o termo correto, fazendo primeiro o input ali desses opcodes, né? Que são, eu já vou explicar para vocês quais são. A gente vai primeiro colocar a assinatura do Bob, depois a chave pública do Bob, depois o opt, que vai verificar se a assinatura é correspondente à chave pública e a transação. Se o topo da pilha for diferente, de 0, o script passa. Ou seja, foi aquilo que eu falei para vocês. Se isso gerar um output válido que é diferente de 0, esse script ele é válido e daí você consegue saber, sem ter mais informações de outras pessoas, você sozinho em casa com as informações consegue verificar que aquilo é válido. Então você consegue verificar que alguém recebeu e que alguém enviou. A gente fala muito de chave pública e chave privada, mas o primeiro endereço do Bitcoin que foi utilizado foi o IP. E assim, por alguns motivos, e nós aqui no clube já nos deparamos com isso, usar o IP para enviar e receber dinheiro não é uma coisa muito eficiente. Por alguns motivos. Por exemplo, se você não tiver online, você não consegue receber esses bitcoins. E hoje a gente sabe que no Bitcoin você consegue receber se você não tiver online. Você não consegue gastar, mas você consegue receber. Existem outras coisas como firewall, NAT e outras impossibilidades de como a rede de internet hoje ela é construída, que impedir você de bater no IP de alguém e aquele ser um IP público único só daquela pessoa. Primeiro, porque ele pode variar. Hoje a gente usa IP dinâmico. A gente pode ter o NAT, onde várias pessoas usam o mesmo IP e depois a companhia faz uma sub-rede dentro. E a gente se depara com isso na Lightning hoje quando a gente quer fazer ClearNet. A gente não consegue, porque muitas das vezes a pessoa não tem IP público. Aí ela precisa pagar o ClearNet do clube. Você ganha um IP público que é compartilhado entre todos os membros do clube. Nós fazemos essa segurança para que a sua conexão possa sair por ali. Mas, se não fosse isso, tem gente que nunca ia conseguir abrir ClearNet. Ia ser só atrás de Tor e I2P, que são tecnologias que nem todo mundo é obrigado a usar para poder usar Bitcoin. É bom, mas não é necessário. E funcionava mais ou menos nesse script de Pay to Public Key, que é o nome de P2PK, é Pay to Public Key. Você ia pagar para uma chave pública, onde o seu servidor ia bater no servidor do coleguinha, pedir um endereço lá no IP dele, e ele ia devolver o endereço e você ia gastar para aquele endereço. Mas se ele não tivesse online, ele não ia te responder o endereço, você não ia conseguir mandar. E se ele não tivesse um IP público, você ia mandar e não ia receber resposta, porque ele nem ia conseguir receber, se ele estivesse atrás de um NAT, aquela mensagem. Então, isso caiu em desuso, não se faz mais uso hoje. A gente usa outros tipos de endereços, porque a gente tem hoje a facilidade principalmente do smartphone que lê QR Codes, então você consegue copiar o endereço de certa forma grande e confiável, ou então você copiar e colar usando o seu computador mesmo, mas eu já vou explicar. As primeiras versões do Bitcoin
do Bitcoin Core pareciam mais ou menos com isso, onde você tinha aqui, você colocava o IP da pessoa, colocava a quantidade, e ia lá buscar o endereço dele, e daí quando chegava no computador da pessoa, se ele estivesse online, você tinha aquela dashboard de cima, então quem tá enviando tá vendo a dashboard de baixo, quem tá recebendo tá olhando na dashboard de cima. Que daí você vai ter esse endereço que vai ser entregue para a pessoa que está solicitando através do seu IP, uma invoice, né, para ser paga de um endereço específico para você receber. Vamos falar aqui de hash e commitments. A chave pública, ela é grande, ela ainda não é fácil de ser lida, por exemplo, por telefone ou de ser copiado, e daí por isso a gente faz um commitment desse hash. Você vai ganhar alguns benefícios, você vai ter essa chave que ela vai ter sempre o mesmo tamanho, é uma coisa que facilita de você poder identificar até visualmente as chaves do Bitcoin, mas o mais importante é essa questão de alçapão, você só produzir o mesmo output a partir dos inputs que você teve antes. Então você vai usar o SHA-256 em cima de casão, que é uma das formas de fazer a criptografia do Bitcoin, e depois eu fiquei de pesquisar e esqueci como que se chama o nome dessa segunda criptografia, que eu vou arriscar aqui chamando de RIP-EMD 160, onde você vai ter uma saída de apenas 20 bytes, que ela é menor, e juntando essas duas funções de hash, você vai garantir de que ela vai só a pessoa que tem o A, ou seja, só quem tem o K, que é a pessoa que produziu o casão, né? Você consegue produzir esse A através dessa função. Então, ela vai ter essa promessa que você pode receber através dessa promessa, que é esse número final, commitment ou promessa, é esse número formado através de pega a sua chave pública, você pega o SHA-256 e depois usa o RIP-EMD 160 para você poder ter um número que não é casão, não é aquele número que a gente estava falando antes aqui. Cadê? Não é a sua chave pública, é o casão, aquele casão laranja da esquerda, mas que ele permite você saber qual é casão, se você tiver casão, a partir do momento que você gasta essa sua chave, esses seus bitcoins. A gente não usa mais esses endereços legados também, mas que eles funcionam da seguinte forma. O P2P ou Pay to Public Key Hash, você não está mais pagando para public key da pessoa. Você está pagando para o public key hash, ou seja, você pegou a chave pública e gastou para o hash daquela chave pública. Só que você fala assim, mas como que a pessoa vai conseguir gastar se eu não estou mandando para a chave pública dela? Porque você está mandando para um compromisso, para um commitment daquela chave pública. E se a pessoa ela sabe qual é a chave pública dela, ela consegue chegar naquele commitment e vice-versa. Então é uma coisa que não é a sua chave privada, quer dizer, sua chave pública, mas que te permite receber esses bitcoins sem ter que perder essa sua privacidade da chave pública. Então daí você vai usar esse script combinado, onde nós vamos usar alguns opcodes para poder formar esse public key hash. Em vez da chave inteira de 65 bytes, você vai pagar só para uma de 20 bytes, que é o hash daquela chave pública. São muito menos dados para você poder passar para frente, para identificar, para poder escanear com QR Code até. E daí vamos utilizar esses seguintes opcodes. Você vai usar o opdup, que vai duplicar a chave, e lembrando daquele esquema que a gente estava falando de pilha, onde você vai empilhar as coisas, você vai colocar primeiro a assinatura, depois a public key da pessoa, aí você vai usar o opdup, que é duplicar a chave pública no topo da pilha, então você vai ter uma assinatura e duas public keys, aí depois a gente vai usar o op hash 160, que substitui pela RIP-EMD 160, ou seja, vai pegar aquela segunda cópia da public key. Deixa eu ver se eu consigo abrir o ScaleDraw aqui para explicar para vocês. A gente tem uma pilha de coisas aqui. Então a gente coloca primeiro uma, depois duas, depois três. A gente vai pegar essa assinatura e nós temos aqui a public key da pessoa. Public key. E daí com o opdup, que é um script, ele é um código, algumas linhas de códigos que vão fazer o quê? Vão duplicar essa public key. Então, nós vamos ter agora duas public keys. E depois nós vamos usar o op hash, que vai transformar essa segunda public key em um hash daquela
160, que é aquela RIP EMD 160, deixa eu escrever isso aqui, RIP EMD 160. Então a gente tem uma pilha aqui de 3 coisas, dessa lógica que a gente vai fazer para conseguir encontrar se aquela chave ela é válida ou não dentro do protocolo do Bitcoin, permitindo que você possa fazer de uma forma confiável, ou pelo menos mais confiável, o gasto e o recebimento desses Bitcoins sem ter que expor sua chave pública. Porque agora a gente usa essa chave de rotacionamento. Antes isso era uma coisa menos comum, as pessoas reutilizavam essas chaves, né? Então esse foi uma lógica feita para você poder ter um endereço que ele é mais confidencial, que você não expõe sua chave pública, mas ainda ele é confiável o suficiente para você poder receber e enviar esses Bitcoins. O Pay to Public Key Hash, ele é um endereço que começa com 1, obrigatoriamente, e ele é mais ou menos desse seguinte formato. Você começa ali, ó, 1, B, E, tal, e ele vai começar com 1, mas depois ali pode ser qualquer coisa. Inclusive, isso é uma coisa que vai ser debatida ali nos próximos slides pelo seguinte motivo: você não tem muitas das vezes como conferir se isso é válido. Isso é um número. Se alguém fez algum daqueles processos errados, vocês viram que parece complicado pegar o commitment, e por isso que isso é feito num software que é para ser confiável, mas mesmo assim, você pode errar uma letra ali na hora de copiar, colar, ou então, você esqueceu de copiar o Z, você esqueceu ou então trocou o G por uma outra letra na hora de copiar. Infelizmente, você pode perder esses Bitcoins. Ele é pouco reliable, esse endereço. Você não tem como conferir só com o endereço se você teve algum erro de digitação, por exemplo. Às vezes você vai falar isso para alguém pelo telefone. Assim, é grande, mas não é impossível. Ok? Por isso que começaram a surgir alguns outros protocolos que vão ser utilizados para poder garantir essa segurança. Deixa eu ver, a gente passou aqui pelo script hash, public key hash, chaves comprimidas. Tá, vamos lá. E daí a gente vai falar então da codificação de base 58 check, que é uma forma de você fazer esses endereços para pessoas não só leigas, mas para você poder usar no dia a dia de uma forma mais segura. Porque você vai entregar aqueles 20 bytes para Alice, o Bob vai entregar para Alice, né? Aquele clássico que a gente conhece, para fazer o exemplo do Bitcoin. Você vai entregar esse número de 20 bytes, só que daí de uma forma codificada, mais compacta e que possa ter detecção de erros para, se você falar isso para alguém por telefone, você copiar errado, faltar um número ou trocar uma letra, alguém quiser enganar você e falar assim, eu vou trocar essa letra aqui só para ferrar ali com o fulano, porque daí ele vai gastar esses Bitcoins e vai perder eles, né? Existem pessoas más de todo tipo no mundo. E funciona mais ou menos da seguinte forma: o que você vai usar, o base 58, um alfabeto específico de uma codificação, que é chamado de base 58, que já tira essas coisas que são possíveis de ser confundidas. E você também tem o checksum, que é o que nós conhecemos, que causa essa segurança de você poder ter até alguns erros e isso poder ainda ser permitido identificar, né? Os primeiros 4 bytes, eles vão ser sempre semelhantes por conta da forma como ele é feito. Então, daí, com isso surgiu o Public Key Hash, que é o que a gente tinha visto anteriormente, que começa com 1. Então, na versão em hexadecimal, quer dizer, começaria com 0x00, que é o 1. Depois surgiu o Pay to Script, que daí seria uma outra versão que foi utilizado por escolha, tá? Não é nada definido, alguém escolheu isso. Vai começar com 3, e o 3 dentro do hexadecimal seria 0x05, e as chaves privadas ou WIFs, que daí vão começar com 5K ou L, que daí seria representado aqui pela versão hexadecimal 0x80. E depois a chave pública, que tem o prefixo hexadecimal específico aqui para você saber que é uma chave pública e não uma privada. Então essa é uma forma, a primeira tentativa de colocar algumas regras para poder diminuir confusões, como eu falei, 0IO, LI, ter um padrão ali de como começa e você poder conseguir transmitir isso de forma mais fácil, não só na questão de você conseguir passar isso para outra pessoa pelo telefone ou por mensagem, mas pelo fato de que você está diminuindo a quantidade de bytes. Então essa foi uma revolução que inclusive aconteceu dentro do Bitcoin, porque você conseguiu colocar mais dados
dentro do bloco do Bitcoin, porque agora você não precisa mais de 65 bytes. Você precisa de 35 bytes. Isso é praticamente metade do que você tinha antes. Então você consegue colocar muito mais transações dentro de um mesmo bloco do que você conseguia antes. Então agora você consegue até economizar taxas nessa transação. Eu não sei se vocês já se depararam quando vocês vão fazer alguma transação e tá lá assim, mas ele vai mostrar que você economizou taxas a fazer aquela transação que usou as chaves públicas que são comprimidas, pelo fato de que se você comprimiu, você consegue guardar mais informações, e se você tem menos informações para poder colocar naquele bloco porque você comprimiu essas informações que agora estão num tamanho menor, você paga por byte, né, por virtual byte, no caso da blockchain do Bitcoin. Se você vier aqui na transação, você vai ter aqui o tamanho virtual byte, ou virtual byte, né, que vai ser, se você fizer a multiplicação pelo quanto que você paga em SAT por VByte, ou seja, satoshis por virtual byte, você tem quanto a pessoa pagou de taxa. Então, se você tem menos virtual bytes, você comprimiu essa informação, você consegue transmitir aquilo de uma forma mais barata ou transmitir mais informações. E daí aqui, então, falando do Pay to Script Hash, que é o que eu tinha comentado ali anteriormente, ó, que é o segundo tipo de endereço que começa com 3, ele ainda é uma evolução sobre o Pay to Public Key Hash. Então a gente já falou aqui, ó, de duas formas de endereço. A primeira forma foi o endereço original, que era o IP, que já caiu em desuso. A gente tem o segundo tipo de endereço, que é o endereço legado, que é esse que começava com 1. A gente falou agora do terceiro tipo de endereço, que é o Pay to Script Hash, que foi introduzido na BIP 16 em 2012, que em vez de você se comprometer a uma chave, você vai se comprometer a saída. Peraí que eu vou começar de novo. Se compromete a um script de resgate. Isso, é verdade. Lembra que a gente tinha falado sobre esses scripts anteriormente? Esse redeem script vai ser uma lógica utilizada, como a gente fez anteriormente, onde o Bob, que é a pessoa que está recebendo, ela vai poder usar esse mesmo script para gastar. Então a gente vai pegar a pubkey da pessoa, que vai ser o redeem script, né? E daí a gente vai usar numa multisig verify, e daí vai pegar a segunda pubkey e vai usar o sig para, por exemplo, fazer uma multisig 2 de 2. Que é uma das coisas que utiliza-se hoje em dia. Então, para você poder fazer essa multisig 2 de 2 da forma como ela era feita anteriormente, você tem que usar esses scripts. E daí você tem aqui o commitment, que é o template de saída, onde você vai ter esses outros opcodes para poder gerar essa saída. O script hash, ele começa sempre com 3, pode representar uma mas podem codificar qualquer outro tipo de script. O multisig ele é só um exemplo disso. 2 a 80, quando o ataque de influência isso daqui é uma questão sobre risco de ataque de colisão. Você usar esse Pay to Script Hash, ele ainda existe chances de colisão. Um ataque de colisão é quando alguém faz um brute force e você consegue identificar alguns dados possíveis daquela transação, e você pode perder não só a privacidade, mas você pode perder até a custódia dos seus bitcoins se você não tiver uma entropia mais segura. Nessa questão de que se você está usando esse Pay to Script, você tem os endereços baseados em hash, você ainda tem o risco dessa colisão, ou seja, são 160 bits, que tem uma resistência reduzida, que em vez da gente fazer aquele 2 a 200 e tanto que eu tinha falado antes, como que era? 2 a 250, cadê? 2 a 256, você só vai ter um universo de possibilidades aqui, ó, de 2 a 80. Então, você consegue influenciar numa saída desse script se um atacante fizer brute force, fizer tentativas de endereço suficiente, achar um endereço que seja semelhante ou que seja igual ao que você tem, porque você tem um universo menor. Então, vamos falar, se você reduz um campo de 1 milhão de possibilidades para 1/3 disso, a chance de você acertar é muito maior. E por isso que o Pay to Script Hash também já não é mais utilizado hoje. Então, ó, recordando, a gente está falando do terceiro tipo de endereço hoje, e esse terceiro tipo de endereço ele já não é largamente utilizado hoje em dia. A gente vai utilizar endereços mais modernos para isso, que vão ser os que são surgidos através do Bash 32. Então é assim que se lê, esse daqui eu estudei antes de falar o nome.
Bash32 é como se tivesse um SH em vez do CH. E esses são os endereços modernos que a gente está acostumado a usar no Bitcoin Core. Então, foi criado na SegWit, que é o Segregated Witness, onde a gente pegou os blocos de Bitcoin e agora permitiu que as witness, que eram as... Como que é a tradução disso? Deixa eu procurar aqui que eu não estou me lembrando. Aqui, testemunha, é isso. A tradução para witness é testemunha. Então, essas testemunhas das assinaturas das chaves públicas, agora elas ficam num local separado, dentro do bloco. Isso começou a partir da SegWit em 2017, teve uma sinalização por parte dos mineradores e dos blocos verificadores, onde você, dos nodes verificadores, onde você abriu as portas para essa alteração que foi a witness, onde agora essas coisas ficam separadas e resolvem as limitações que a gente tinha ali dos endereços de base 58 check, que é o que eu tinha explicado anteriormente. E permitiu com que surgissem coisas como, por exemplo, o SegWit versão 1, que é o que a gente usa hoje conhecido como Taproot, que surgiu várias outras possibilidades, inclusive possibilitou o surgimento da Lightning. A partir disso, quando a gente teve o SegWit, agora a gente consegue inserir outras informações porque ficou menos custoso e mais disponível o espaço dentro dos blocos do Bitcoin devido ao Segregated Witness. Então, ele vai as características desse protocolo Bash32, né, desse padrão, mais especificamente, mais corretamente dizendo, Bash32, ele segue as seguintes regras. Ele vai ter caracteres únicos, ou seja, vai ser só letras minúsculas e números, então você não vai ficar falando assim A maiúsculo, B minúsculo, 1, C maiúsculo. Vai ser só letra e número e todas minúsculas. Você consegue, num erro de digitação, identificar até 4 caracteres que estão incorretos, porque você tem um checksum, ou seja, uma parte final desse endereço, ele vai confirmar de que a parte inicial do endereço é válida. Ou seja, você vai perder uma parte de endereço, vai ter uma parte de endereço que você vai ter que carregar a mais, mas que te dá uma segurança de que alguém quiser fazer uma sacanagem com você, se você ou por acaso tiver trocado, ou alguém tiver trocado aquele endereço para um endereço muito semelhante, você consegue identificar de que aquele endereço ele pode estar sendo com algum erro de digitação, alguma coisa incorreta, sem ter que saber o endereço original. Só com o endereço em si, nada mais de informação, você sabe se ele é válido ou não para você poder gastar. Você vai ter um QR Code mais compacto, que ocupa menos espaço, que é mais legível para poder ler quando você vai escanear com o celular, por exemplo. E é pronto para o futuro, porque ainda tem esse versionamento da SegWit. Tem algumas que já foram definidos, como por exemplo o Taproot. Então, se a gente vai usar a versão original do Witness, né, do SegWit 32, a gente vai ter o Q, e se a gente estiver usando o Taproot, a gente vai usar o P. Então, aí eu posso até confirmar, mas pelo que eu me lembro está escrito aqui, a gente vai ter essa questão, V0 é Q, isso, e a versão 1 é P. Então, o que a gente vai gastar o Bitcoin hoje, ele vai seguir essa seguinte anatomia. A gente vai ter a parte legível para você saber que é da mainnet do Bitcoin, que é BC. Se você tiver na testnet, por exemplo, vai ser TB. Você vai ter um separador para saber que aquilo antes é a parte human readable e o que é depois é o endereço, que vai ser esse separador, que é o 1. E depois você vai usar a versão da witness, da testemunha. Tinha até a tradução aqui, eu fui lá traduzir. Mas a versão da testemunha, se você usar o Q, é a witness original. Se você usar a versão P, você está usando o Taproot. Então, a gente sabe que a gente vai pagar hoje para o endereço, geralmente a pessoa vai mandar BC1Q, ele começa a se falar, tá, esse é o endereço da mainnet do Bitcoin na versão Taproot. Você já consegue saber tudo isso lendo as primeiras 4 letras do endereço. E aqui embaixo a gente tem um exemplo, então vai começar BC1Q, 9D, isso daí depois é o hash, que é o que a gente usa como endereço em si. E no final aqui a gente vai ter a parte que vai fazer esse checksum, que vai checar essa informação inicial para saber se está tudo correto seguindo esse padrão. E daí aqui então nós temos um formato os formatos possíveis de chaves privadas. Então a gente falou aqui de todos os endereços possíveis, tá? Só recapitulando. Esse daqui é o padrão utilizado hoje em dia, é o padrão que a gente deve utilizar. Tem muitas pessoas que utilizam padrões diferentes ainda, por exemplo, corretoras, por facilidade,
elas acabam utilizando ainda endereços como esse daqui. Geralmente vão começar ou com 1, porque eles vão usar uma coisa que a gente vai estudar mais pra frente, que é chamado de carteiras derivativas, que são as HD Wallets, ou então vão usar uma multisig, por isso que começa com 3, porque daí você vai ter uma chave que fica com a pessoa que é dona da chave em si. Então, por isso que ainda algumas pessoas, apesar de incorreto, utilizam essas formas de exportar isso para que você consiga fazer uma watch only, ou então você conseguir transmitir essa sua chave pública, quer dizer, sua chave privada para outra carteira, caso você precise fazer um backup dela em uma outra carteira, por exemplo. E daí vai ter o prefixo, mais o checksum, começa com 5, ou a WIF comprimida, que é semelhante ao de cima, com o sufixo 0x01 antes de codificar. Então daí a gente tem aqui os exemplos das chaves aqui, e a partir desse momento são aquelas coisas que eu falei que eu ia passar meio por cima, porque como muito disso já é abstraído, a gente tem que saber que isso existe para quando a gente se deparar com algo disso, você poder bater o olho e identificar, mas não é alguma coisa que vai te fazer tanta diferença no dia a dia quando você está usando o Bitcoin. E daí aqui mesma coisa para endereços Vanity e Paper Wallets. São formas que a gente pode utilizar, que foram inventados para tentar facilitar alguma coisa em específico. Por exemplo, os endereços Vanity, eles são gerados por força bruta. Por exemplo, se a gente tivesse um endereço que começasse com BRLN, para poder receber doações do clube. Isso ia ser muito legal, não é? Só que para você obter um endereço que começa com um LN, que seria daquele tipo de endereço antigo lá, que é do Pay to Public Key Hash, que a gente estudou, você vai ter que fazer um brute force, vai ter que tentar diversas vezes até achar um endereço que começa com BRLN. E você achar um endereço que começa com 1B é fácil. Porque você vai tentar algumas vezes e você vai achar um endereço que começa com um B e o final é diferente. Se você quer um endereço que começa com um BR, você vai ter que pegar todos que você pegou com um B e agora achar uma nova possibilidade com um BR. Então você já adicionou uma camada de dificuldade. Se você quer um que começa com um BRL, você vai ter que fazer um B, um BR e um BRL. E depois para o N. Então isso vai se tornando, a cada step que você faz, uma letra a mais que você vai subir nesse endereço, que você começa ali com 1B, tá vendo? É fácil de encontrar, mas agora para cada número que você vai seguindo para frente, vai sendo mais e mais difícil de você encontrar esse brute force, a ponto de um momento você ter que ficar anos para achar um endereço que você achou legal, só na sua iniciativa. Então é uma coisa que, por exemplo, ele dá aqui, né, uma mensagem legível aqui, ó, se você quiser um endereço com um kids, por exemplo, que começa com kids, isso vai ser, assim, extremamente complicado e você vai gastar uma quantidade de energia enorme para ter um endereço legal. É possível, mas não é prático, além de você usar um endereço obsoleto. E as paper wallets, que daí são as chaves privadas impressas em papel, que daí você vai de uma certa forma tentar transmitir isso de forma mais física e mais analógica, mas ainda tem um risco muito grande de poder ter um backdoor, por exemplo, alguém que imprimiu e guardou aquelas chaves para você e fala, seu Bitcoin, você fala, obrigado, agora eu vou te dar reais em troca aqui no P2P, e a pessoa vai lá e depois te rouba esses Bitcoins. Então, não é legal. E aqui nós já estamos chegando no final da apresentação, que daí a gente vai fazer essa visão consolidada aqui para bater de novo todos os tipos de endereço que a gente aprendeu hoje. Pay to Public Key, que é o que a gente pagava por IP, não é mais utilizado hoje, não tem nenhum tipo de codificação, mas era utilizado antes porque como um computador comunicava com o outro, era muito difícil de você pegar o endereço errado, a não ser que você sofresse ataque de homem do meio, isso também era possível, mas caiu em desuso por diversas formas que eu já expliquei aqui hoje. Pay to Public Key Hash, onde a gente vai pegar essa base 58 check, que é aquela forma que eu expliquei para vocês, de poder fazer algumas verificações, iniciar uma lógica em cima do endereço, mas ele é legado, ele é antigo, já não é mais utilizado. Pay to Script Hash, que começava com 3 e é utilizada para fazer scripts, ou seja, são formas de você poder fazer contratos dentro do Bitcoin, por exemplo, a multisig. E depois temos o Witness Public Key Hash, ou seja, a gente vai pegar o Segwit versão 0, que foi onde iniciou isso, que daí era o BC1Q, utiliza o padrão Bash 52,
que é aquilo que eu tinha explicado para vocês anteriormente também, permitir menores taxas e maior capacidade de informações dentro do bloco do Bitcoin. Então, permitiu outras possibilidades no Bitcoin. E por último, o que a gente usa hoje em dia, que é o mais recomendado, que é o que a gente usa na Lightning, por exemplo, que é o Taproot, que é o Segwit, que é a mesma tecnologia anteriormente usada, a Segwit, só que na versão 1, que daí é identificado por, em vez de BC1Q, é BC1P, que é o BASH32M, que é, como está escrito ali, recomendado hoje, tá bom? Então, os endereços Pay to Public Key Hash e Pay to Script Hash são endereços legados. Quem substituiu foi o BASH32 e BASH32M. Então, terminamos aqui. Hoje, eu sei que foi bastante coisa. Tem muita coisa para ser processada, então eu deixei esses slides lá no clube. Então, lembrando de Not Your Keys, Not Your Coins. Você precisa saber isso, mas é chato. Eu perdi aqui um tempão, ó. São o quê? Que horas são agora? 3h15. A gente perdeu um tempão aqui explicando tudo isso, mas se você tem controle sobre como o protocolo funciona, ninguém vai te enganar. Se você tem suas chaves, ninguém vai ter suas moedas. Então, essa é a questão. O Bitcoin, ele parte da premissa de educação, onde se você sabe onde você está se colocando, você fica mais confiante até nessa questão de assim, ai meu Deus, eu tô perdendo dinheiro porque o Bitcoin tá caindo de preço. Só que você sabe exatamente onde você tá pisando. Então você pode perder capacidade de compra em algum momento se esse preço do Bitcoin cai, e o inverso também é válido, porque se o preço sobe você ganha poder de compra. Mas se você sabe onde você está se enfiando, você nunca vai perder esse seu Bitcoin. Porque você sabe para onde você mandou, se aquele endereço é certo, se aquele endereço está errado, se alguém está tentando te enganar. O Bitcoin parte da premissa que você precisa saber as coisas para que você tenha segurança. Então, não é sobre poder de compra, é sobre custódia, onde você vai ter sempre a custódia. Você pode perder parte do poder de compra, mas nunca vai perder todo o seu poder de compra. Você nunca vai ter suas chaves tomadas por conta da forma como ele é feito e pensado, certo? E é isso. Acabou, acho que esse é o último slide. Aí depois a gente vai falar sobre seeds e backups aqui em outro mundo. Pô, excelente, Luiz.